ONU lamenta um recorde trágico de mortos entre o pessoal num único conflito. Israel prepara incursão militar a pé pela cidade de Gaza. Bombas russas fazem 8 feridos e destroem edifícios residenciais e um museu em Odessa. A Ucrânia abre investigação à morte de 19 soldados. As Nações Unidas lamentaram a morte na faixa de Gaza de 88 elementos da Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos desde 7 de outubro. Um trágico recorde de óbitos na ONU num único conflito. São baixas que se incluem nos mais de 9.700 mortos anunciados pelas autoridades locais desde o início da contraofensiva de Israel, que acaba de anunciar ter conseguido dividir em 2 o território da faixa de Gaza nesta forte resposta ao ataque terrorista do Hamas de há um mês. הוא שלב מאוד משמעותי ביצירת הלחץ לפירוק חמאס. חמאס מבין את המשמעויות של הפיצול בין צפון הרצועה לדרום הרצועה. בדרום הרצועה, דרך אגב, לשאלתך על ההומניטרי, יש אזור בטוח יותר. לשם נכנס מים, אוכל, תרופות, דלק לא ייכנס. As Forças de Defesa de Israel, as IDF, anunciaram também, já esta segunda-feira, a morte de mais um soldado, um sargento, elevando para 30 o número de baixas sofridas na atual incursão militar a pé pela faixa de Gaza, uma vez mais fortemente bombardeada pela Força Aérea Israelita. Pelo menos 2 campos de refugiados terão sido atingidos este domingo, com relatos de mais de meia centena de mortos, e a alegação israelita de que apenas atingiu bases de operações do Hamas e em que em nenhum momento pretendeu atacar hospitais ou ambulâncias. As IDF prevê a entrada a pé pela cidade de Gaza até esta terça-feira à noite. Entretanto, a Jordânia coordenou com Israel a entrega por via aérea de ajuda médica urgente ao hospital de campanha que instalou em Gaza. Uma ajuda que terá tido intermediação do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que passou este fim de semana pela Jordânia e a Cisjordânia. Em Jerusalém, por fim, foi realizada uma vigília pelas vítimas do ataque do Hamas de 7 de outubro, que fez mais de 1.400 mortos e 240 reféns. Numa visita a Ankara, o secretário de Estado norte-americano procurou acalmar os ânimos na Turquia devido ao apoio de Washington a Israel. Mas Antony Blinken teve como interlocutor o ministro dos Negócios Estrangeiros, em vez do presidente Recep Tayyip Erdogan, cuja indisponibilidade para uma reunião está a ser vista como pouco menos que uma afronta. Durante o fim de semana, Blinken encontrou-se com outros líderes regionais, incluindo o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, na Cisjordânia. Até à data, os Estados Unidos rejeitaram os seus apelos e de outros líderes árabes para pressionar Israel a um cessar-fogo em Gaza. Na visita surpresa que fez ao Iraque, em conversações com o primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani, o secretário de Estado também ouviu apelos para que haja uma pausa humanitária. Mais tarde, al-Sudani viria a debater a guerra em Gaza com o presidente do Irão, Ebrahim Raisi, durante uma visita a Teherão, ouvindo acusações sobre como os Estados Unidos estarão a apoiar crimes de guerra contra os palestinianos. O exército israelita anunciou esta segunda-feira a detenção da ativista Ahed Tamimi, de 22 anos, ícone internacional da causa palestiniana durante uma rusga na Cisjordânia ocupada. Segundo um porta-voz do exército, é suspeita de incitamento à violência e de atividades terroristas, tendo sido detida para interrogatório. A ativista foi presa em 2017 durante 8 meses por ter esbofeteado 2 soldados israelitas e é vista como um exemplo de coragem face à repressão nos territórios palestinianos ocupados. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas após bombardeamentos russos sobre a região de Odessa, no sul da Ucrânia, na noite de domingo. 5 delas necessitaram de receber assistência hospitalar, mas estão estáveis, informou o chefe da administração militar de Odessa. As bombas russas danificaram cerca de 3 dezenas de edifícios residenciais e também um museu de arte, noticiou a agência Interfax. Entretanto, as Forças Armadas ucranianas confirmaram a morte de 19 militares, vítimas de um ataque russo com um míssil Iskander-M na região de Zaporizhia. A Ucrânia abriu uma investigação para apurar as responsabilidades. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів та суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія і чи розпорядження були неправильними. Друге.
Na linha da frente, a Ucrânia reclama avanços na região de Bakhmut e na zona leste de Kherson. Já a Rússia reclama a destruição de artilharia ucraniana em Kupiansk e anunciou a construção de uma linha férrea de Zaporizhia para território russo. Quando a Ucrânia lançou a tão aguardada contraofensiva no início de junho, a esperança era grande. Afinal, o exército de Kiev tinha a seu favor a rápida reconquista de território perdido a quando da invasão russa. No entanto, a linha da frente pouco se moveu desde o início do verão. Enquanto a Ucrânia preparava a contraofensiva, a Rússia fortificava as suas posições. Uma solidez que, de momento, não parece poder ser colocada em causa, a menos que os ucranianos recebam os aviões prometidos pelos aliados. Le non-succès relatif vient surtout du fait que l'Ukraine ne peut pas frapper dans la profondeur stratégique de la Russie. Les avions de combat, ils ne seront opérationnels qu'au printemps l'année prochaine. Et encore une fois, quand je dis qu'on ne peut pas frapper dans la profondeur du territoire russe, c'est tout simplement une limite, une contrainte qui a été donnée par les Occidentaux dès le début du conflit, qui ont bien dit que le conflit ne devait pas s'étendre sur le territoire russe. Com o aproximar do inverno, caem as perspectivas de avanços. A Ucrânia vai passar os próximos meses sem novas armas, enquanto se mantém vigilante às movimentações do inimigo. Russia, I think, is going to do what it did last year and try to pummel Ukrainian cities, Ukrainian infrastructure, power plants to try to take out the power. What Russia is hoping to do is, I think, deplete Ukrainians' will, but also deplete Ukraine's air defenses such that Ukraine has to make a choice between defending its forces in the front or defending its cities. O esforço de guerra ucraniano depende do que for decidido em Washington. Se os Estados Unidos não renovarem a ajuda financeira e militar, os aliados europeus serão incapazes de manter a máquina de guerra de Kiev a funcionar ao mesmo nível. E no seio dos 27, há já quem tenha retirado o apoio militar à Ucrânia. É o caso da Polónia e da Eslováquia. A pouco mais de um ano das presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden enfrenta um duro desafio para tentar garantir a reeleição em 2024. As sondagens realizadas em vários estados-chave colocam o presidente norte-americano atrás do principal rival, Donald Trump. Apesar dos problemas com a justiça, o ex-presidente republicano lidera as intenções de voto no Nevada, Arizona, Michigan e Pensilvânia. Trump está também bem encaminhado para garantir a nomeação no Partido Republicano, com uma vantagem substancial sobre os rivais. On a besoin de savoir pourquoi les dossiers sont refusés. Est-ce que ce sont des suspicions de séparatisme? Est-ce que ce sont des problèmes de niveau scolaire? Est-ce que ce sont des problèmes religieux, de radicalisme quelconque? On veut connaître les chiffres pour pouvoir les étudier tous ensemble. Jalil educa duas filhas em casa e é porta-voz do movimento Nonce Collectif. Está indignado com a lei francesa sobre o separatismo de agosto de 2021, que atinge agora o setor do ensino. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront un projet de loi qui visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. J'ai pris une décision. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Anualmente, em França, cerca de 60 mil crianças não vão à escola. A sua educação é assegurada pelas famílias. Mas este ano os pais depararam-se com novas regras. Antes bastava uma simples declaração. Maintenant, c'est un système d'autorisation. Le problème, c'est il y a 4 cas de figure. Il y a l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques, l'itinérance de la famille et ce dernier alinéa qui est quand même assez flou juridiquement puisque c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Este último ponto é o mais problemático. Centenas de famílias viram os seus pedidos rejeitados e sentem-se estigmatizados pelo governo, que vê na educação familiar um possível terreno fértil para a radicalização e o separatismo. Nous sommes attachés au respect du principe de la République et nous regrettons que les gens qui ont écrit et voté cette loi ne soient pas tout autant. Le principe de la République, que nous avons validé d'ailleurs par plusieurs chartes, notamment de droit international, c'est de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, de prendre en compte ses volontés et sa parole. Pais como Jalil ou Emeline
não enviam os filhos à escola apesar dos pedidos de educação familiar terem sido rejeitados. 42 famílias comprometeram-se oficialmente com um ato de desobediência civil. Ça veut dire refuser une loi, s'opposer à l'application d'une loi qui nous semble injuste, dans le but d'obtenir un changement. Nous, ce qu'on revendique, c'est le retour au régime déclaratif. A Associação Liberté et Education levou a questão às Nações Unidas. Em resposta, a ONU instou a França a respeitar o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que estipula que os pais têm a liberdade de escolher a forma como os seus filhos são educados. A Roménia registrou a taxa de natalidade mais baixa dos últimos 143 anos. Os números do último recenseamento realizado em 2021 mostram que a população do país chegou aos 19 milhões de pessoas, o mesmo número que em 1966. No primeiro semestre de 2023 nasceram apenas 73 mil crianças e em 2022 171 mil. A migração e a falta de ajudas financeiras às famílias estão entre as causas da diminuição drástica da população. Novak Djokovic conquistou o Master de Paris pela 7ª vez com uma vitória categórica frente a Grigor Dimitrov pelos parciais de 6-4 e 6-3. O sérvio, líder do ranking mundial, somou assim a 40ª vitória no torneio de Master 1000, reforçando um recorde que já era seu.